Oi pessoal, mais uma vez eu vim trazer os meus lidos do mês. Na verdade, esse ainda é o lidos do mês de novembro e eu fiz uma pequena TBR para o mês de dezembro. Infelizmente, as minhas metas de novembro não foram muito cumpridas, então eu resolvi fazer uma meta bem pequenininha para dezembro. Primeiro, peço desculpa pelo barulho, porque meu bairro é muito barulhento, então eu ainda quis pegar um pouquinho da luz do dia e esse é o horário mais barulhento do meu bairro, que é o horário que o pessoal tá chegando do trabalho, então passa ônibus, lá de cachorro, enfim, aqui é uma barulheira o dia todo, mas quando dá 5 horas da tarde, que é o horário que eu tô gravando, fica ainda pior. Fiz uma listinha, na verdade, dos e-books que eu li e eu também separei os livros físicos que eu li, mesmo os que eu não li tudo, eu separei para que vocês soubessem pelo menos até que ponto eu cheguei nessas leituras. 3 desses livros foram os livros que eu coloquei na TBR de novembro. O único que eu li inteiro deles foi A Mão e a Luva, do Machado de Assis. Ele é bem curtinho, mas ele é um livro que eu tive um pouquinho mais de dificuldade em relação aos outros. Eu não sei se é porque ele ainda pega a fase romântica do Machado de Assis, mas eu senti um pouco mais de falta dessa objetividade do autor. Tinha muitas descrições e eu não gosto muito disso. Mesmo assim, foi um livro que eu gostei bastante, que o protagonismo feminino é presente aqui também. A gente tem a Guiomar, que está em dúvida entre 3 namorados, entre 3 pessoas. Então ela não sabe com quem vai se casar, mas vale a pena a leitura, vale conhecer. Essa foi a segunda obra escrita pelo Machado de Assis, que é conhecida, o segundo romance, na verdade, e ele foi publicado na época em folhetim, em um jornal chamado O Globo, mas não é esse o Globo que a gente conhece hoje em dia. Ele era publicado semanalmente, inclusive tem até desculpas do Machado de Assis aqui, que ele diz que não se aprofundou tanto na história como ele gostaria, mas eu achei que sim, a história foi bem aprofundada, apesar do pouco tamanho da história, eu achei que ele se aprofundou sim. O outro livro, então, que eu li, mas não li inteiro, foi Ecos, que eu li até a página 85, li até o capítulo 14. Eu li até bastante, né? Eu achei que eu tivesse lido menos dele. É uma leitura meio densa, por isso que eu deixei um pouco de ler, mas ele me agradou bastante. No início, ele tem aquela parte dos contos de fadas, como realmente eu estava aguardando, como eu esperei que ele tivesse. Ele tem um pouquinho dos irmãos Grimm, ele não tem a violência que eu esperei que ele tivesse. Que bom, né? Porque eu não gosto muito dessa parte violenta nos contos. Segunda Guerra, que está aqui presente, a presença do Hitler aqui. É uma história muito bem construída, que vale muito a pena. Eu pretendo trazer em breve mais detalhes sobre esse livro e eu pretendo continuar com a leitura sim. É uma leitura que eu estou gostando muito, só que esse mês foi um mês que eu quis fazer umas leituras um pouco mais leves, então eu estou lendo ele bem devagarinho. Eu não quis fazer uma leitura tão pesada esse mês, então é um livro que eu pretendo ler, continuar lendo, mas que eu pretendo ler bem devagar, realmente aproveitar a leitura, intercalar com umas leituras mais leves, mas é um livro que eu pretendo continuar lendo, porque ele é muito bom. Realmente eu não deixei de ler, não é porque ele é ruim, mas é porque eu acho que ele merece uma atenção maior da minha parte. Sem falar que eu amo essa edição da Dark Side, é o livro que eu sou mais apaixonada na minha estante, tenho muito ciúme dele. Olha, gente, ele é maravilhoso. Toda vez que eu gravo vídeo aqui eu mostro ele pra vocês. Esse aqui foi o primeiro, na verdade foi o primeiro livro que eu li da TBR, que eu comecei a ler, e eu comecei a dar uma paradinha e eu comecei a intercalar com outro. Só que na verdade eu não tive muita sorte, porque é um outro livro denso para ler nesse mês de novembro, que é Cristianismo Puro e Simples. Gente, eu tenho uma mania muito feia que eu não falo o nome dos autores dos livros que eu leio. Então, esse daqui é da Pan Munhoz Rian, tá? E é da Dark Side. Bom, o primeiro eu já falei, né, do Machado de Assis. Eu acho que eu comentei, mas o nome dele tá bem grandão aqui. E é da La Fonte, da editora La Fonte. E esse daqui é da Thomas Nelson Brasil, que é uma edição bem interessante, que está saindo agora com preços bem em conta, que vem com capa dura, então vale bastante a pena. Sem falar que o C.S. Lewis, ele escreve muito bem sobre religião, escreve muito bem sobre cristianismo, sem defender o seu ponto de vista religioso. É um livro muito bom também. Eu cheguei nele na página 44, no capítulo 3,
Então, e é um livro que eu tô lendo e tô marcando, não sei se dá pra ver aqui. Eu marco de lápis, as minhas marcações são bem fraquinhas, que eu tenho pena de marcar meus livros. Mas é um livro que realmente estou lendo com bastante calma. Eu posso dizer que é mais para estudo mesmo, então é um livro que eu também estou gostando, mas que eu quero ler com calma. Então por isso eu comecei com intercalar com livros mais leves, né? Posso dizer assim. Então, pessoal, os livros físicos que eu li esse mês foram esses. Bom, agora eu vou partir para os e-books que eu li. Na verdade tem mais um livro físico que eu li, mas eu não tenho ele aqui comigo, por quê? Como eu já falei para vocês em outro vídeo, eu sou voluntária de um projeto, né? E esse livro chegou pra gente pelo projeto. Aí esse livro foi comprado, eu fiquei meio em dúvida se eu comprava ele ou não, mas não deu tempo de eu decidir. E esse livro foi comprado por uma outra pessoa. Nesse meio tempo do dia do envio e tudo mais, eu resolvi ler, porque ele era muito fininho. É o Vamos Comprar um Poeta, do Afonso Cruz. Eu vou deixar a imagem dele aqui em cima para vocês verem. Eu li ele em físico, mas eu não tenho ele mais aqui, o livro físico, né? Porque ele já foi encaminhado para a pessoa que comprou. E foi um livro muito interessante, porque ele tem uma grande crítica social, é de um autor português, mas cabe muito ao que a gente vive aqui na nossa sociedade em relação à cultura, à educação. Então tem uns trechinhos bem interessantes, eu ri bastante com ele, com algumas coisas que eu lia. Mesmo comparar o poeta a um bichinho de estimação, quando a pessoa vai comprar esse poeta, que é questionado o que ele come, o que ele veste. Então o poeta para, reflete, tem essa crítica social, mas é um livro divertido, dá pra gente rir bastante com ele. E no final é um pouco triste, eu não vou comentar o final para não dar spoiler, mas é um livro que faz a gente refletir bastante, é um livro que eu indico e eu ainda quero comprar a edição física dele, porque eu tenho uma mini coleção de livros que falam sobre livros, sobre leitura, então eu quero que esse livro esteja na minha coleção. Esse foi o último livro físico que eu li nesse mês. Os outros livros que eu li foram e-book, que eu li pelo Kindle, então eu fiz uma listinha, eu vou precisar dar uma colada aqui, gente. O último livro que eu li nesse mês de novembro, pertinho, né, das eleições, foi O Voto Feminino do Brasil, da autora Tereza... Ai, gente, vou pegar meu caderno porque eu tô sem óculos, tô enxergando direito. Tereza Cristina de Novaes Marques. E é um livro muito interessante, bem curtinho. Meu cachorro latindo de novo para variar. Foi uma leitura bem interessante, informativa, que nesse mês eu me senti na obrigação de entender um pouco mais sobre esse nosso processo de votação, de democracia. Então busquei essa informação, eu encontrei esse livro muito interessante sobre o nosso processo democrático, todo o contexto que gerou em torno desse voto feminino no nosso país, as pessoas que foram responsáveis por isso, mulheres e homens também que foram de grande influência nisso. Quando eu baixei, ele estava gratuito no Kindle, eu acredito que ele ainda esteja, eu esqueci de verificar, mas eu coloco a informação aqui embaixo também, dou ok para vocês. Mas é um livro que vale muito a pena, ele é curtinho, ele tem menos de 200 páginas. O próximo livro que eu li, que na verdade foi o primeiro... Nossa, gente, a minha lista tá completamente fora de ordem, eu fui lembrando, fui escrevendo. O primeiro livro que eu li foi parte de uma leitura coletiva que eu mediei com o Acervo Quatro Patas, e o nome dele é Conexão, da autora Juliana Marinho. Bastante interação com o projeto, ela é uma parceira nossa de lá. Ela doou alguns livros para o projeto. Uma história que se passou na Turquia, é uma cultura diferente, que a gente não está muito acostumada. O meu avô era de lá, meu avô é padrasto da minha mãe. Ele veio pequenininho de lá, na verdade ele nasceu de passagem lá. Esse livro trouxe um pouco dessa informação pra gente, da cultura da Turquia, e foi muito bacana. As conexões, né, o nome dele é Conexão, mas a gente tem justamente essas conexões amorosas, familiares, profissionais. Então vale muito a pena ler também, tá disponível no Kindle e o Limiter. Gente, eu achei que eu não tivesse lido quase nada esse mês. E quando é sempre assim, eu sempre acho que eu não li quase nada. Então o saldo foi bem positivo. Então o primeiro conto que eu li foi As 220 Mortes, de Laura Lins, que é de um autor brasileiro. Indicação da Duda Menezes, que é um canal que eu gosto muito. Vou deixar, inclusive, o link do canal dela aqui embaixo, se vocês quiserem conhecer. Ela também gosta de ficção científica, de suspense, de Agatha Christie, então ela tem um gosto bem parecido com os meus, então eu acompanho desde que eu descobri o mundo booktuber, eu acompanho os vídeos dela, então eu gosto muito. Foi indicação dela, então eu comecei a ler sem medo, eu sabia que eu ia gostar. Me surpreendeu muito, se passa em São Paulo. Gosto de ler Machado de Assis também, porque eu gosto muito de ler
histórias que se passam no Rio porque eu consigo me ambientar bem, eu consigo imaginar o local, enfim, mas mesmo assim, esse autor, ele ambientou a gente bem na cidade de São Paulo, mesmo não morando, mesmo não conhecendo a cidade de São Paulo, a gente consegue se imaginar no local. Eu indico, tá disponível no Kindle e Unlimited também, eu não consigo falar isso direito também, gente, isso pra inglês é uma negação. Então tá lá disponível também gratuitamente para quem assina o Kindle. Depois de terminar de ler aquele livro sobre o voto feminino no Brasil, foi o Papel de Parede Amarelo. Gente, eu comecei a ler esse conto sem saber muito bem do que se tratava. Ele foi indicado para mim no Kindle, ele era bem curtinho, na verdade eu só li o conto, tem o livro e outros contos, mas eu só li realmente o conto Papel de Parede Amarelo. Mesmo sendo curtinho, ele traz muita informação interessante. A princípio ele foi escrito como uma história de suspense, de mistério, de terror, na verdade. Mas depois ele virou um dos representantes, essa autora inclusive também era uma representante da literatura feminina. Claramente uma pessoa que sofre de depressão pós-parto e que as pessoas do entorno dela não compreendem essa situação dela. É deixada num local, recebe visitas do marido, uma frequência muito pequena. Ela tem uma cuidadora do filho dela, é proibida de desenhar, de escrever, ela não pode fazer nada. E ela não tem um tratamento. Ele está disponível lá no Kindle, então vale muito a pena ler também. Aproveitar que ele está de graça para quem assina o Kindle e o Unlimited, mas também para quem não assina ele está num preço bem em conta, tá, gente? Todos esses livros que eu tô falando aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo, caso vocês tenham interesse de comprar. Comprando pelo link, vocês ajudam esse canal a crescer, tá? Eu sempre falo isso pra vocês porque eu tô bem no início. Os lidos desse mês foram esses. A ler, a minha TBR do mês, eu procurei ser bem humilde nas minhas leituras. Pessoal, a memória do meu celular acabou, então eu tive que apagar alguns arquivos que eu não estava utilizando mais. E eu não sei se eu acertei, vocês devem estar vendo um corte aí de câmera, então o meu ângulo não está muito igualzinho como estava antes, tá? Agora, só para finalizar realmente a minha pequena TBR do mês de dezembro. Eu pretendo prosseguir com a leitura do Cristianismo Puro e Simples e do Ecos, como eu já falei, sem me cobrar tanto. A leitura mais de estudo, eu pretendo não me cobrar tanto, porque eu leio, eu sempre gosto de marcar. O Ecos também, que é uma leitura densa, então eu pretendo não me cobrar tanto durante a leitura dele. Então, eles dois fazem parte da minha TBR, eu estou renovando eles para minha TBR de dezembro. Bom, um outro livro que eu já comecei a ler, que eu estou na página 44, é um livro da Agatha Christie. Gente, eu parei no meio do capítulo porque eu dormi, eu estava lendo deitada e eu apaguei o livro. É o Natal de Poirot. Passei por um brechó que vende alguns livros também. E todo lugar que tem livro eu entro para visitar, né? Para ver se tem alguma coisa que me interessa, né? Então acho que todo mundo que gosta de livro deve fazer isso, deve se identificar comigo também. Encontrei um livro da Agatha que eu não tinha na minha coleção. Os livros que eu comprei nos últimos tempos eu não tinha. O Natal de Poirot, então ele caiu certinho, gente. Então é a minha leitura da Agatha do mês de dezembro, que casou direitinho com o Natal. Então essa daqui eu tô lendo todo dia um pouquinho dele, então eu espero conseguir terminar e trazer ele nos livros lidos do mês que vem. Bom, um outro livro que vocês já devem ter visto por aqui, que eu estou apaixonada até agora, que estou encantada com ele, não paro de mostrar todos os ângulos dele, é O Medo Imortal. E eu esqueci de reparar uma coisa maravilhosa que tem escrita nele, gente. Academia Sobrenatural Brasileira de Letras. Gente, lindo demais. Um conto dele para esse mês de dezembro também. Também pretendo lê-lo sem me cobrar. Os primeiros contos são do Machado, mas A Mão e a Luva, do Machado de Assis, eu comecei a ler no finalzinho do mês passado, de novembro, e terminei agora no início de dezembro. Então eu não vou ler outra coisa do Machado esse mês. Então eu pretendo deixar esses contos daqui para mês que vem. Então eu preferi, gente, adorei, tem duas fitinhas, dá para marcar o início e o final. Eu separei um do Álvares de Azevedo, para não falar errado. Noite na Taverna. Eu li esse conto na época da faculdade, mas não me lembro muito sobre ele. Ele não tem muitas páginas. Ele começa na página 111 e ele vai até a página 168.
Então foi um dos contos que eu separei do livro para já começar a ler. 11 páginas, a introdução, na verdade, a introdução da Dark Side, falando sobre essa compilação de contos, né? Então eu pretendo ler isso também. Então é isso, pessoal. E outra coisa muito importante, eu pretendo ler contos de Natal. Então não pretendo, além desse livro da Agatha Christie, eu não pretendo pegar livros de Natal para ler, porque eu sei que eu não vou dar conta disso tudo. O mês de dezembro é sempre mais corrido. Vou dar conta de ler um livro inteiro de Natal. Então eu decidi ler contos de Natal. Ano passado eu li alguns contos, eu li da Bárbara Sá, eu li de uma outra autora também. Eu li a Canção de Natal do Dickens também no ano passado. Eu sempre gosto de fazer essas leituras temáticas, mas eu não decidi ainda qual vou ler. Tenho visto muitas indicações também lá no Kindle. Então eu vou procurar esses contos de Natal que me agradam sempre bastante. De repente, no finalzinho desse mês, eu já trago os meus contos lidos de Natal, né? Pra não passar pro ano que vem, pra não deixar isso pendente. Não deixem de me seguir nas redes sociais. Eu vou deixar o endereço no Instagram aqui embaixo também. Aqui na tela também eu vou deixar os meus links da Amazon, que comprando vocês me ajudam muito esse canal a crescer. Inclusive o meu Instagram literário também, para que eu possa trazer mais conteúdo literário para vocês. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E deixar seus comentários. Muito bom que vocês deixem também leituras de Natal, leituras rápidas que eu possa fazer ainda nesse mês de dezembro, tá? Nada muito grande, hein, gente? Senão não vou conseguir ler. Então, um beijo e tchau, tchau.